Boa tarde, pessoal. O meu tema é legislação de trânsito. Tudo bem com vocês? Deixa eu abrir o bate-papo aqui. Nacional de Trânsito. O artigo 7º do CTB trânsito os seguintes órgãos e entidades: o Conselho Nacional de Trânsito, o Sistema e órgão máximo normativo e consultivo, os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRADIF, os órgãos normativos, consultivos e coordenadores, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal e as juntas administrativas de recursos de infrações, que são as JARs. Aí eu fiz para vocês entenderem melhor. Todos esses órgãos de, da normativos da esfera estadual é o CETRAN Contradif, que é do Distrito Federal, e no município não tem conselho normativo. Os órgãos executivos de trânsito na esfera federal é o Senatran, antigamente era o Denatran, maior autonomia que limite. Na esfera estadual é o Departamento de Estradas e Rodagens, aqui em Mato Grosso do Sul é a
AGESU, e o órgão executivo rodoviário municipal. Também está previsto. Os órgãos fiscalizadores, que realiza a fiscalização e o policiamento ostensivo de trânsito, mediante convênio firmado com o DETRAN ou com a Agência Municipal de Trânsito, o órgão executivo municipal de trânsito. E na esfera municipal são os agentes de trânsito e a Guarda Municipal. E as recursais, na esfera federal, a JARE, a PRF tem sua JARE. A JARE no âmbito estadual é do DETRAN, não é na PM, ou aqui na AGESU, não tem JARE na PM. E no âmbito municipal, no órgão executivo rodoviário municipal ou no órgão executivo municipal de trânsito. Aí eu peguei algumas atribuições de cada órgão, as atribuições principais, porque são centenas de atribuições, aí eu retirei aqui e coloquei as principais. E estabelece as câmeras temáticas. Aí sempre perguntam, o que são câmeras temáticas? São os órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, que têm o objetivo de estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico para as decisões do CONTRAN. Todas as resoluções, as normas do CONTRAN, primeiro, antes de tudo, passa pelas essas câmeras temáticas, depois que vai ser elaborada a resolução, tudo em cada área. Na área de fiscalização, na área de educação, eles pegam, quem compõe essas câmaras temáticas são, os membros delas são dos órgãos de trânsito, dos órgãos vinculados ao Sistema Nacional de Trânsito. Já houve aqui no BPTran, há algum tempo, um PM daqui do BPTran para fazer parte dessa Câmara do Mar. Aí, nessas câmaras que são discutidas as mudanças da legislação, o Senado, a principal atribuição é que cumpre a legislação de trânsito e a execução das normas estabelecidas dos algumas importantes aqui das atribuições do DETRAN é a formação de condutores, expedição de CNH e CRLV, e ele estabelece de trânsito. Também aplica as penalidades por ITB, com exceção daquelas de competência do município, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. E a JARE julga os recursos de infrações em primeira instância. E aqui e a segunda instância é o CETRAN. Alguma dúvida até aí? Deixa eu ver o bate-papo. Então, agora a gente vai falar sobre as penalidades. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe de um capítulo inteiro sobre penalidades, é o capítulo 16. As penalidades consistem em punições ou sanções administrativas aplicadas ao infrator da legislação de trânsito, indicada em cada um dos tipos infracionais descritos no capítulo 15 e no artigo 95 do CTB.
são atos administrativos de natureza restritiva e vinculados, de competência exclusiva da autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via. A competência para aplicar as penalidades depende de dois fatores, que é o do local de cometimento da infração, isto é, da circunscrição e da espécie de penalidade prevista para cada infração. Por exemplo, as notificações de parada, estacionamento e circulação são de competência dos órgãos municipais, órgãos executivos municipais de trânsito. As de licenciamento referente à CNH já é de competência do órgão executivo estadual de trânsito, que é o DETRAN, no caso. O artigo 256 do CTB prevê a autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de suas circunscrição deverá aplicar as infrações previstas as seguintes penalidades. Então, existem essas 7. A terceira, suspensão do direito de dirigir. A quinta, a cassação da carteira. A sexta, ação para dirigir. E a sétima, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Essas são as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador, ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste Código, artigo 257 CTB. Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código, toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um per si pela falta em comum que lhes são atribuídas. Então, os proprietários e condutores serão impostas se houver responsabilidade solidária, eles responderão concomitantemente às penalidades do Código. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível dos seus condutores. Então, o proprietário, ele é responsável, se ele emprestar o veículo dele, ele é responsável ele tem que, antes de emprestar o veículo, ele tem que verificar se o condutor é habilitado, se está sob influência de álcool, porque senão ele vai ser responsabilizado. E da manutenção do veículo. O condutor gera estacionamento, circulação, as que habilidade do condutor. O transportador e o embarcador são solidariamente infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal. O embarcador é responsável pela infração de carga se for inferior àquele. O embarcador, ele é o dono da mercadoria que está sendo transportada e só é
a mercadoria dele, só desse ele for o único remetente, caberá a ele a notificação por excesso de peso. Relativa ao transporte de carga com excesso de peso ou ultrapassar o peso bruto total. Então, se o transportador ele está carregando uma carga de mais de um embarcador, de mais de um cliente, e ultrapassar o peso, ele que é o responsável pelo... Ficou muito baixo? É que eu tô meio gripado, minha garganta tá... Eu vou tentar aumentar aqui a voz, tá? Não elide as punições de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme ele cometeu uma infração de trânsito e um crime de trânsito, ele vai responder administrativo, que a esfera administrativa, e as penalidades criminal. Não elide as punições de ilícito penal. Ele vai responder tanto no âmbito administrativo como no âmbito penal. Agora eu vou explicar para vocês cada uma das penalidades. Advertência por escrito. Advertência por escrito não está prevista em nenhum tipo infracional descrito no capítulo 15 do CTB. É uma penalidade... Ela deverá ser imposta, a advertência ela deverá ser imposta por escrito, desculpa, deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Artigo 267 do CTB. Antes deverá ser imposta a penalidade. Se aí o órgão executivo de trânsito ele não era obrigado a converter aquela multa em penalidade de advertência. Agora, houve uma mudança, ele deverá converter a penalidade de multa, se for leve ou média, se for e a pessoa não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, deverá ser em advertência por escrito a infração. Agora é obrigado. Multa consiste na responsabilização pecuniária do infrator pela infração cometida, aplicada e arrecadada pelos órgãos executivos de trânsito e pela Polícia Rodoviária Federal, obedecendo os limites de suas competências estabelecidas nos artigos 20, 21, 22 e 24 do CTB. Esses artigos 20, 21, 22 e 24 do CTB estabelecem as atribuições e as competências dos órgãos executivos de trânsito. Impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código. Se a pessoa cometeu infração de trânsito na rodovia, cabe a e aplicar a multa. Se ela cometer uma infração de trânsito de respeito iniciado no exterior, a gente vai abordar na próxima aula, vai aprofundar um pouquinho mais. Eu vou explicar para vocês como que fica
Infração grave com um valor de R$ 195,00, natureza média, punida com 130, infração computados de pontos. Gravíssimas, computados 7 pontos, graves 5 pontos, média 4 pontos e leve 3 pontos. A suspensão do dirigir consiste na interdição da condução temporária de competência dos órgãos executivos de trânsito. Antes era de competência somente dos órgãos executivos de trânsito estaduais. Agora já 14.071. Agora a competência são dos órgãos executivos de trânsito, todos os órgãos executivos de trânsito. Eles poderão a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ela vai ser aplicada sempre que o infrator atingir certa contagem no período de 12 meses, bem como no CTB que prevê esta penalidade. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta deste Código o infrator atingir no período de 12 meses a seguinte contagem de pontos. Então, se ele atingir 20 pontos, caso constem 2 ou mais infrações gravíssimas na pontuação, aí vai ser suspenso o direito de dirigir dele. 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima na pontuação. E 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Isso no período de 12 meses. Por prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, a lei, quando, além de atingir e quando vai suspender, ele vai sofrer essa penalidade. A suspensão do direito de dirigir, a carteira nacional titular imediatamente após cumprir a penalidade de reciclagem. Então, ele cumprir a penalidade e realizar o custo de reciclagem, vai pegar de volta a dele. E no caso do condutor, que é de que trata o caput deste artigo, será infrator atingir o limite de pontos previsto na linha C do inciso 1 do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. O que está previsto lá na linha C do inciso 1? É os 40 pontos. Aqui. Ele pode atingir 40 pontos. Quem exerce atividade remunerada vai ter a CNH suspensa se ele, independente da natureza de infrações que ele cometer. E ele também pode agora
As penalidades de suspensão do direito de dirigir serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo e assegurado ao infrator o amplo direito de defesa. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto, suspensão ou habilitação para dirigir veículo automotor sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Na prática de crime de trânsito. Agora, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação é de competência exclusiva da Autoridade Executiva de Trânsito do Estado ou do Distrito Federal, consistindo em tornar sem efeito o direito de dirigir do condutor habilitado. Artigo 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Então, se ele for pego conduzindo um veículo e a CNH dele estiver suspensa, a CNH dele vai ser cassada. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Vou abrir para vocês aqui, para vocês. Vocês estão visualizando aqui o CTB? Está visualizando? Birajara? Estão? Então, a pessoa vai ter se a pessoa for reincidente no prazo de 12 meses nessas infrações aqui, inciso 3, 164, 165, 173, 174, 175, ela vai ter a CNH cassada. No inciso 3 do artigo 162 prevê dirigir o veículo com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Então, se ele for reincidente nessa situação de conduzir o veículo com a CNH de categoria diferente, ele vai ter a CNH cassada. Vamos ver o que tem na 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Então, se ele entregar a direção do veículo nas infrações previstas no artigo 162, que é dirigir sem possuir CNH, com carteira com a CNH cassada ou suspensa, ou com a CNH de categoria diferente. Se ele for reincidente, vai ter a CNH cassada também. Vamos ver agora o que está previsto no artigo 165. Dirigir sob influência de álcool. Então, se ele for disputar corrida, ele for reincidente, na via competição, eventos organizados, exibição ou demonstração de pericia da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. E utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Também, se ele for reincidente nessa situação, ele vai ter a
CNH dele cassado. Parágrafo 1º. Constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Então, se for constatado qualquer tipo de irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora vai promover o seu cancelamento. Parágrafo 2º. Decorridos 2 anos da cassação da Carteira Nacional de ter sua reabilitação. Se a todos os exames necessários à habilitação, 2 anos que ele tiver a CNH cassada, ele vai poder ser reabilitado. Ele vai fazer um novo. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. A frequência obrigatória do curso de reciclagem objetiva essencialmente a reeducação do condutor infrator. Só um pouquinho, gente. A frequência obrigatória em curso de reciclagem objetiva essencialmente se conscientize da trânsito, da segurança no trânsito, vai reeducar o condutor infrator. Constitui finalidade acessória de submissão de competência exclusiva da autoridade executiva de trânsito do Estado Federal. O infrator será submetido a curso de reciclagem de forma estabelecida pelo quando social condenado judicialmente por delito de trânsito, qualquer se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Parágrafo único. Além do curso de reciclagem previsto no caput deste artigo, o infrator será submetido à avaliação psicológica nos casos dos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo. Então, se ele, além da frequência obrigatória em curso de reciclagem, ele vai ser submetido à avaliação psicológica nesse envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, e a qualquer tempo, se for constatado. Se for, isso. E a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Então, nessas situações, ele também vai ser submetido à avaliação psicológica. Alguma dúvida sobre penalidades? O sargento Pedro Luiz diz que não está ouvindo nada. Biro. Sargento. Tem que ativar o som dele. Ativa o som, sargento, não está ouvindo.
Sargento, tá me ouvindo? Aqui tá tudo ok, viu? Bom, vou prosseguir. Sobre as normas de circulação e conduta. Capítulo 3 do CTB apresenta estas normas. As de circulação, que se relacionam ao cumprimento de regras para a realização de movimentos, mudança de direção, ultrapassagem, preferência de passagem, e as de conduta, que se relacionam à prudência, ao comportamento dos usuários, a se dizer a segurança no trânsito. O artigo 26 do CTB prevê: os usuários das vias terrestres devem, inciso 1, abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Inciso 2, abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando Qual na que é o via. nome do seu batalhão? Para mim não tá aparecendo aqui, não. Macedo? Alexandre. Macedo, eu tô te ouvindo. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Aí o artigo 172 do CTB prevê: atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias em infração de natureza média, penalidade e multa. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local do destino. Daí, o artigo que prevê essa infração, o artigo 180, ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, infração de natureza média, penalidade e multa, e a medida administrativa é remoção do veículo. Artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. É o artigo 169 prevê. Dirige atenção ou indispensáveis à segurança, infração de natureza. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. A circulação far-se-á pelo lado direito, se as exceções devidamente sinalizadas. O artigo 186 prevê pela contramão respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Infração de natureza grave, penalidade é multa. Inciso 2. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas. O artigo 192 prevê deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo. A infração de natureza grave, penalidade é multa. Aí eu trouxe aqui duas imagens para ilustrativas. O Código de Trânsito brasileiro, ele não prevê a infração de andar nos corredores, mas ele prevê esta infração aqui, que é deixar de guardar distância de segurança
Por isso, por exemplo, nessa situação aqui da figura do lado direito aqui, ó, ele não está guardando a distância de segurança entre os veículos, tanto é que não está tendo nem espaço entre os retrovisores aqui para ele passar. Aqui já é passível de notificação. Aqui do lado esquerdo já tem uma boa distância de segurança aqui, mas vale o bom senso do agente de trânsito verificar isso aqui. Tem um projeto de lei que era para regulamentar os corredores para as motocicletas, mas ele está parado, não foi aprovado ainda. E o CTB ainda não prevê a notificação para as motocicletas que andam nos corredores, mas prevê essa de deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre os veículos. Inciso 3. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. A linha A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, tem os fluxos que se cruzam. Quem vier pela rodovia tem preferência. E o artigo 215 prevê deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória. É uma infração de natureza grave, a penalidade é multa. Então, se não houver sinalização, o local não for sinalizado, a preferência de passagem é quem estiver vindo da rodovia. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, e nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Aí o artigo 215 prevê também a linha A, que eu já tinha falado, o veículo que estiver circulando por rodovia rotatória, e a linha B, o veículo que vier da direita. Infração de natureza grave, penalidade é multa. Inciso 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinadas, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Só um pouquinho, gente, eu tô gripada aqui. Aí o artigo 185 do CTB prevê: quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo. Inciso 2. Nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte, é infração de natureza média, penalidade de multa. Então, se vocês visualizarem um ônibus andando pela faixa da esquerda, por exemplo, e essa faixa não é exclusiva dele, ele é passível de notificação conforme prevê o artigo 185, inciso 2 do CTB. Inciso 5. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então, o trânsito de veículos só pode ser feito sobre passeios para se adentrar ou sair de imóveis ou áreas especiais de estacionamento. O artigo 193 prevê transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, trilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. É infração de natureza gravíssima, penalidade multa 3 vezes.
Inciso 6. Os veículos precedidos de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Licença, gente. Vou explicar. O artigo 189 do CTB prevê deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores de socorro, de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente, vermelho intermitente, a infração de natureza gravíssima, penalidade é multa. Inciso 7. Os veículos destinados a socorro de incêndio, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. A Resolução 268 de 2008 dispõe sobre o uso de luzes intermitentes, se vocês quiserem consultar depois, e a Resolução 614 do CONTRAN dispõe sobre o uso de luzes intermitentes ou rotativas em veículos e dá outras providências. Então, os veículos de polícia, incêndio, salvamento, esses que eu citei, só terão prioridade no trânsito e gozam de livre circulação e estacionamento parado quando eles estão efetivamente prestando serviço de urgência, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública e devem utilizar os dispositivos sonoros e o de luzes intermitentes acesos durante a prestação do serviço. Aí a resolução 626 de 2016 estabelece requisitos de segurança para veículos de transporte preso também, se vocês quiserem dar uma olhada. Artigo 1º. A condução dos veículos no e quando neles então vocês devem manter o sistema de iluminação vermelha intermitente ligados e o alarme sonoro. Aí, continuando aqui o artigo 29, sobre o trânsito de veículos nas vias terrestres, o inciso 7 os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, esse aqui, os veículos destinados a socorro de incêndio, salvamentos de polícia, de fiscalização, operação de trânsito, as ambulâncias, tá. Quando o condutor seguir o veículo em serviço de urgência, estando este com a prioridade de passagem, devidamente identificada pelos dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, eles tornam passíveis de notificação, infração grave, de natureza grave, a penalidade é multa. A linha A. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando
Ah, tá. Então, quando os condutores visualizarem que tem um veículo de emergência querendo com prioridade de passagem, ele deve deixar livre a faixa da esquerda indo para a faixa da direita e parando se necessário. Os pedestres, ao ouvirem o alarme sonoro ou ao avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passado pelo local. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência. Então, se ele não estiver prestando o serviço de urgência, ele não pode utilizar o alarme sonoro de iluminação vermelha intermitente. O sonoro e a iluminação. Artigo 222. Deixar de manter ligado nas situações de atendimento de emergência o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro, de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados. É infração de natureza média, a penalidade é multa. Então, se a viatura não manter o sistema de iluminação vermelha intermitente, mesmo que parado, quando ele está prestando serviço, é passível de notificação também. As viaturas também são passíveis de notificações. A infração é de natureza média, a penalidade é multa. A linha D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecidas às demais normas deste. Então, ele tem a prioridade, mas ele tem que no cruzamento ele deverá fazer com a velocidade reduzida e os devidos cuidados com a segurança. A linha E. As prerrogativas de livre circulação e parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Então, essas prerrogativas elas somente se darão quando o veículo estiver com o alarme sonoro e iluminação intermitente ligados. A linha F. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Então, ele só vai ter a prerrogativa de livre estacionamento se ele tiver com o giroflex ligado. Inciso 8. Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local de caminhão de reciclagem. Eles gozam no local da prestação do serviço dele. Conduzir o veículo. Inciso 12. Com equipamento ou acessório proibido. Inciso 3. Com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados.
Inciso 9. Estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, se o veículo que sinalizando o propósito que vem atrás, ele pode ultrapassar ele pela direita. Colocando na faixa apropriada e der. Então, pela coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. Infração de... E o artigo dos interseções de nível, coisa gravíssima, penalidade multa 5 vezes. Então não pode fazer ultrapassamento nem interseções e passagens de nível. Infração gravíssima, penalidade multa 5 vezes. E pela direita, veículo de transporte coletivo de escolares parado para embarque ou desembarque de passageiro. Vocês estão vendo aqui, ó, o artigo 199, ele fala que pela direita, somente se estiver ultrapassando pela direita, a penalidade é multa, infração média, penalidade e multa. Agora, se você ultrapassar pela direita o veículo de transporte coletivo, a infração é gravíssima. E a penalidade é multa. E pelo acostamento e interseções de passagens de nível é gravíssima também, mas a multa é 5 vezes. Ultrapassar pela contramão outro veículo, nas curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente, nas faixas de pedestre, nas pontes, viadutos ou túneis. Parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação. Onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos, do tipo linha dupla, contínua ou simples contínua amarela. A infração gravíssima, penalidade multa 5 vezes. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Então, vai ser aplicado em dobro se o condutor for reincidente nessa infração no período de 12 meses. Artigo 205. Tô gripada. Vamos saúde aqui. Agora que eu vi. Artigo 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorizações da autoridade de trânsito ou de seus agentes. A infração é leve, a penalidade é multa. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados, infração de multa. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá as seguintes normas. Né? Continuando aí os incisos do artigo 29. Inciso 11. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço. Então, todo condutor que queira efetuar a ultrapassagem, ele deve indicar com antecedência o pisca, acionando a luz indicadora de direção,
ou por meio de gesto convencional de braço. Inciso 12. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. O artigo 212 prevê deixar de parar o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo deverá. Inciso 1. Se deslocar-se à direita sem acelerar a marcha. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Acontece principalmente nas rodovias, os caminhões, quando aqueles caminhões longos, eles têm que manter uma distância suficiente entre eles para permitir que os veículos que vão ultrapassá-los possam intercalar na fila com segurança e manter essa distância suficiente para que os outros veículos consigam ultrapassá-los. Artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada o transporte coletivo está parado, efetuando o embarque e desembarque, ele tem que reduzir a velocidade, dirigir com atenção, porque os pedestres podem atravessar a rua e ser atropelado ali. Aí tem que dirigir com atenção para cuidar, para não atropelar nenhum pedestre que esteja com a intenção de atravessar a via. Artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em via com duplo sentido de direção em pista única, nos trechos, em curvas e em aclives sem visibilidade suficiente nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Então, se houver sinalização permitindo a ultrapassagem, ele pode ultrapassar nessas situações. Mas se não houver sinalização, ele não pode ultrapassar os veículos em vias de sentido duplo de direção. Aí o artigo 203 prevê ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente. É infração de natureza gravíssima, penalidade é multa 5 vezes. E vai ser aplicado em dobro a multa prevista no CAPT em caso de reincidência no período de 12 meses. Artigo 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Aí, se ele efetuar ultrapassagem nas interseções ou nas suas proximidades, vai estar passível de notificação, previsto no artigo 202, que é ultrapassar outro veículo. Inciso 2. Em interseções e passagens de nível, a infração de natureza gravíssima, a penalidade é multa, 5 vezes também. Licença, só mais um pouquinho, gente.
Voltei. Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Então, qualquer condutor que queira executar uma manobra, ele tem que verificar se é seguro, se não vai gerar um perigo para os outros usuários da via. Artigo 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência por meio da luz indicadora de direção de seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Aí o artigo 196 prevê deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção, que é a seta, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou a faixa de circulação. Infração de natureza grave, penalidade e multa. Então, se ele não der seta com antecedência, ele passível de notificação, prevista no artigo 196. Infração de natureza grave, penalidade é multa. Artigo 36. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Lote lindeiro é aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais que com elas se limita. Então, se o condutor for ingressar na via, ele vier procedente desse lote lindeiro, ele tem que dar preferência para os veículos que estão circulando na via que ele quer entrar, e só depois que tiver segurança, ele pode adentrar essa via. Artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados, e onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Então, se ele quer virar na rodovia, ele quer virar e é provida de acostamento.
197. Deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados. É infração de natureza média, penalidade é multa. Então, se ele fizer se ele não deslocar o veículo, colocar bem mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, ele é passivo de notificação. Se ele for na execução de virar, adentrar à direita ou à esquerda. Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Então, se ele está virando à esquerda e tem um pedestre atravessando a via, ele tem que dar preferência para o pedestre e depois ele continua a manobra dele de conversão à esquerda. Ou se é no sentido mão dupla, ele tem que dar preferência para os veículos que estão na via para depois ele virar para a esquerda, que ele, no caso, é o exemplo que eu dei. Artigo 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos. A infração de natureza média, penalidade é multa. Artigo 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Aí o artigo 206 prevê executar a operação de retorno, inciso 1, em locais proibidos pela sinalização, nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis, passando por cima de calçada, passeio, ilhas, ajardinamentos ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados, nas interseções, entrando na contramão de direção de via transversal. Inciso 5. Com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos. Então, ainda que for local permitido, se ele está dando prejuízo para a livre circulação ou da segurança, também é passivo de notificação. Infração de natureza gravíssima, penalidade é multa. Artigo 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. A linha A, à noite. B, mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Artigo 250 prevê quando o veículo estiver em movimento, deixar de no cerração. A linha C, de dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros ou pistas a eles destinadas. De dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores. E de dia em rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, nos casos de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna.